Bom, irmãos, na última quarta-feira que estivemos pregando em Oséias, começamos a série de pregação, nós pregamos sobre o tema do amor sincero ao adultério. Nós começamos, do amor sincero ao adultério. E o nosso texto está em Oséias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Oséias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Então, hoje estaremos continuando nessa mensagem, vendo aí as outras 3 formas de adultério espiritual que um cristão pode cometer. Então, Oséias capítulo 2, versículo 1 ao 13, diz o seguinte: Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela das suas prostituições, da tua vista e dos seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não despoje, ficando ela nua, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os achará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão ao seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo e as festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei elas um bosque, e as feras do campo as devorarão. E castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oremos, irmãos. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E o meu pedido, Pai, que o Senhor realmente esteja com a minha pessoa, a minha voz, que possa transmitir a mensagem pura e perfeita da sua palavra, que realmente o Espírito Santo possa atuar, tanto através de mim, quanto também em cada coração, nos convencendo, nos fazendo melhores cristãos, melhores filhos, para a honra e glória do seu nome. Que haja mudança nessa noite, Pai, que haja mudança para melhor em cada um aqui nessa noite. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Muito bem, então relembrando um pouco, vou tentar passar rapidamente o que nós vimos, porque na primeira mensagem vimos bastante coisa, E aí depois vamos dar sequência. Lembrando um pouco, então, vimos aí na introdução sobre o nosso texto, que nós chegamos aí à descrição, nesse texto que lemos, a descrição da apostasia
de Israel, com palavras muito fortes, e aqui Deus usa a própria esposa de Oséias para ser uma figura do afastamento de Israel. E a gente se pergunta, né, o que aconteceu com Gomer, esposa de Oséias, para rejeitar um amor sincero, um amor incondicional daquele homem de Deus, o profeta Oséias. E ela então volta à vida de prostituição que provavelmente tinha antes. Interessante nós vermos também que, como Gomer não merecia o amor de Oséias, Israel também não merecia o amor de Deus e não merece. E vimos também nessa mensagem que ninguém merece o amor de Deus, né? Todos nós somos pecadores, mas ainda assim Deus nos ama. A Gomer abandonou seu marido e seus filhos, não porque amava outro homem, mas pensava ela, conforme nós vimos aí, Oséias 2:5, né? Ela diz, né, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então isso é o que ela queria, né? Isso é o que ela queria. Da mesma forma, Israel também tinha um histórico de sempre afastar de Deus, e principalmente, né, quando eles saíram do Egito, eles queriam voltar para o Egito por causa das comidas, né, que existia no Egito. Por várias vezes, né, Israel trocou a posição elevada que eles tinham, de realmente um povo agraciado por Deus, uma vida de amor sincero, por um bem-estar passageiro, alegrias terrenas nulas e sem valor. E a mulher de Oséias também fez o mesmo, entregando o seu corpo, a sua honra, em troca de bens materiais, passageiros, algo trágico que acontecia e ainda acontece com tanta frequência nos dias de hoje. Então, vem a pergunta: o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com você? O que essa história, tanto de Oséias e Gomer, quanto também de Deus e o povo de Israel, na época de Oséias, o que isso tem a ver conosco? Primeiramente, a posição do crente em Cristo, que nós já vimos a semana passada, né? A posição do crente em Cristo, da mesma forma que Gomer e Israel foram amados e tirados de uma vida de pecado, nós também fomos, amém? Somos salvos em Cristo, amados com o mesmo amor, conforme Romanos 5:8 e 1 João 3, versículo 2, a parte A. Mas então precisamos meditar em algumas perguntas como salvos. Temos realmente vivido como amados do Senhor? Como filhos amados do Senhor? Podemos até usar aí, né, a tipificação de esposa, né? Temos realmente vivido como amados do nosso esposo Jesus Cristo? Segunda pergunta: deixamos de ter qualquer vínculo com a nossa vida antiga de pecado? Ou talvez não somos tão diferentes assim de Gomer? Hoje, o que leva a muitos cristãos a agirem da mesma forma, adulterando espiritualmente contra Deus? O que leva? Irmãos, eu tenho certeza que o salvo em Cristo, ele não deseja trocar de Salvador, amém? Ele nunca vai querer trocar de Salvador. Mas, então, como o salvo tem praticado adultério espiritual? Ele tem se afastado do amor sincero de Deus. E a resposta é a mesma que aconteceu com o povo de Israel e com Gomer. Então, em segundo lugar, o adultério espiritual do crente. O adultério espiritual do crente, que nós já vimos semana passada, né? É importante nós lembrarmos esse texto, porque basicamente os textos que nós vimos semana passada, né? 2 semanas atrás, né? Mais, então 3 semanas, né? No mês passado, viu? Ok. Então é importante nós lembrarmos esses versículos, porque basicamente são a base de tudo que nós vamos falar
daqui para frente. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22 diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lembrando, né, que eu falei na última vez que nós pregamos a mensagem, que aqui está tratando de uma pessoa perdida, ok? Mas pode acontecer com o salvo? Pode também. Lucas 21, 34, que diz o seguinte: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. E último texto, 2 Timóteo 2,4, que diz o seguinte: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, Deus quer Deus quer um relacionamento de amor, compaixão e fidelidade, um relacionamento verdadeiro entre Ele e nós. Mediante esses versículos, irmãos, nós temos aí basicamente 4 formas de adultério espiritual que o cristão pode cometer. Basicamente, as 4 formas é quase o mesmo assunto, porque foi o que aconteceu com Gomer, a esposa de Oséias. Ela foi atrás dos seus amantes por causa de quê? Alimentos, vestimenta, né? Óleos, talvez perfume. Então, mantimentos. Isso fez com que Gomer fosse atrás de seus amantes. Hoje, conforme nós já vimos na última vez que pregamos a mensagem, a primeira forma de adultério espiritual é os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo se caracterizam quando os crentes se preocupam tanto em guardar dinheiro a ponto de passar necessidade durante o mês, né? Deixam de ter algumas coisas para guardar dinheiro no banco. E não há nada de errado, nós já pregamos sobre isso, mas o problema é que a preocupação do crente não deveria ser essa, mas deveria o quê? Usar os seus bens para o evangelho, para a pregação do evangelho de salvação, porque Jesus está voltando e tudo isso vai ficar aí. Lemos então Provérbios 23, 4 a 5, lemos Efésios 4, versículo 17 a 20, e nós falamos então para você não se deixar seduzir pelos enganos do mundo. O que esses enganos fazem? Fazem cada um de nós vivermos ou comportarmos como alguém que não conhece Jesus. É alguém que diz que é crente, mas vive como qualquer outro incrédulo, ou atrás das mesmas coisas que incrédulos correm atrás. Lemos também 1 Timóteo 6, 9, sobre os ricos, né, que eles caem em tentação. E aí voltamos a falar da mulher de Oséias, novamente lembrando que ela estava preocupada com as coisas materiais: pão, água, lã, linho, óleo e bebidas, a ponto de se prostituir para isso. Primeira conclusão que nós falamos, irmãos, na última mensagem: se é alguém que você é alguém que experimentou o amor sincero de Deus em sua vida? Tem voltado às práticas antigas, se afastando, adulterando? Se isso está acontecendo com você, dê meia volta e volte. Amém? Volte ao amor sincero de um Deus verdadeiro, um Deus que te ama. Então, daqui para frente, continuando a mensagem, né, nós estaremos aí, Deus permitindo, nos dando forças, terminando essa pregação. Ok, agora sim. Segunda forma de um adultério espiritual do cristão, bem parecida com a primeira forma, é a confiança nas riquezas. Você vai perceber que está tudo
né? Tudo ali embutido, tudo junto, mas de formas diferentes. A confiança nas riquezas. Salmo 62, versículo 10, a parte B diz o seguinte: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Não ponhais nela o coração. O texto aqui, irmãos, não diz que é pecado ser rico. O texto não diz isso. Mas deixa bem claro que não devemos confiar nas riquezas, colocando o nosso coração nelas. No Novo Testamento vemos algo semelhante em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros aonde, irmãos? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde, preste atenção, porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Percebe aqui? Aonde estava o coração de Gomer? O que era o tesouro para Gomer? Os bens materiais. E ela colocou o coração nisso a ponto de se prostituir. Infelizmente, muitos cristãos agraciados e amados por Deus estão sendo arrastados, irmãos, pela perigosa correnteza das riquezas, sendo então tentados a colocar a confiança e o coração em coisas que não valem a pena, que são as riquezas, que são passageiras, vão ficar aí. Um cristão que confia no que é passageiro, irmãos, ele se esquece de que foi agraciado por Deus, ele se esquece que Deus o ama, ele se esquece que vai para o céu, para o lar eterno, sem as riquezas deste mundo. Este foi o erro da mulher de Oséias, pois ela se esqueceu da posição de agraciada e amada, e passou então a confiar e colocar o seu coração nos bens que os seus amantes lhe davam. Ela trocou um amor sincero e incondicional que Oséias tinha por ela, por um falso amor. O falso amor é quando há trocas. O falso amor é baseado em trocas. Eu te dou isso, você me dá isso. É o que acontecia com ela. Ela usava o seu corpo para receber os bens que ela queria. Oséias não pedia nada. Oséias não exigia nada. Mas ainda assim ela preferiu vender o seu próprio corpo. Trocar o seu corpo por bens. Israel também, irmãos, passava por um tempo aí na época de Oséias de prosperidade, como falamos, não sei se os irmãos lembram. Israel estava bem, estava tudo próspero, estava vencendo as guerras. Só que isto afastou o povo de Deus do seu Deus, fazendo com que Israel deixasse de ser agraciado e favorecido por Deus. Quando saíram do Egito, irmãos, voltando mais atrás na história, né, eles clamavam pelas panelas de carne, parecendo Batista, né? Clamavam pelas panelas de carne e outros alimentos que tinha no Egito, que agora eles não tinham o privilégio de comer, pois estavam no deserto. Vamos morrer nesse deserto. Mas Deus estava cuidando deles, e eles não viam isso. Deus tirou eles do Egito com mão forte, eram escravos, estavam sofrendo, eram chicoteados, e agora eles querem voltar àquela velha vida, esquecendo de confiar em Deus no deserto. E eles eram agraciados por Deus, e não viam isso. Eram amados e não viam isso. É quase que o amor não correspondido, né? Quantas pessoas hoje
se eu conseguir explicar da forma certa, existem pessoas hoje que foram agraciados, porque Jesus morreu por todos. Ele não morreu só para mim. Ele não morreu só para os irmãos aqui. Ele não morreu só para os evangélicos. Ele morreu para todos. Então todos foram agraciados e amados por Deus, pelo próprio Jesus, a ponto de dar a sua vida. Mas é um amor não correspondido. Deus ama muitas pessoas, mas as pessoas não correspondem. Preferem continuar na sua religião, nos seus pecados e outras coisas mais, mas não querem receber o amor de Jesus. Israel confiou mais nos tesouros do Egito do que no amor do seu Deus. Interessante que Moisés, o líder, né, na época não era assim, né? A Bíblia diz em Hebreus 11, 26, sobre Moisés, que tendo por maiores riquezas o vitupério. O que é vitupério? Ofensa, afronta, insulto. Sabe o que era isso para Moisés? Era riqueza. Mas o caso aqui, lendo o versículo completo, para haver um entendimento, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ou seja, Moisés, desde que saiu do Egito, nunca mais quis voltar lá, mas preferiu ser ofendido, receber afronta, insulto, assim como Cristo recebeu por nós. Mas o povo, infelizmente, eles queriam, vamos voltar lá para o Egito. Lá a gente tinha panelas de carne, tinha legumes, passávamos bem. Aqui no deserto só tem areia, só tem esse maná, não aguentamos mais comer esse maná. Lembra disso? Eles reclamavam do próprio maná. E aí Deus dá carne para eles, mostrando, olha, o que vocês quiserem eu dou, mas tem que confiar. Sobre riquezas, irmãos, quando confiamos nas riquezas, estamos adulterando espiritualmente. Estamos deixando de confiar no Deus dos milagres e começamos a acreditar ou confiar naquilo que vemos. Din-din. Sim, usufrua do que Deus tem te dado, usufrua. Não há nada de errado nisso. Mas não confie nas riquezas, ou você estará adulterando espiritualmente da mesma forma que tanto Gomer quanto Israel fez na época de Oséias. Terceira forma de adultério espiritual do crente é a preocupação com o básico. Preocupação com o básico. Mateus 6, 31, 34, nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Agora aqui nós estamos falando, irmãos, não mais com cristãos ricos, mas agora com cristãos comuns. Cristãos que se preocupam demais. Cristãos que se preocupam demais, ou com tudo, principalmente com o básico, né? Estamos falando de preocupações que podem chegar a extremos. Preocupações que chegam a extremos, nos fazendo viver como se nós não fôssemos favorecidos. Como se nós não tivéssemos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Como se nós não fôssemos amados por esse Deus. É normal ao incrédulo se preocupar com a sua vida diária, mas o cristão não. Se Deus precisar, Ele manda corvos de novo. Assim como Ele mandou para Elias.
Mas a nossa fé está tão lá no chão, enterrada muitas vezes, que achamos que isso é história para criança dormir. Isso não vai acontecer, pastor. Efésios 4:20 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. O que nós temos aprendido, irmãos, na palavra de Deus é que Deus cuida, Deus supre, Deus não deixa passar um fiel passar necessidade. Todos nós nos preocupamos, mas a palavra de Deus diz que as preocupações não devem nos causar inquietação. O que eu estou querendo dizer aqui? Todos nós temos esse problema. Todos nós nos preocupamos com as coisas. Mas o problema é que essas preocupações não devem nos causar inquietação, conforme o texto que nós lemos. O que é inquietação? Inquietação é pôr em agitação, a pessoa fica agitada. É tirar o sossego, a pessoa não tem mais sossego, nem mental, moral e físico. A pessoa fica perturbada, incomodada, preocupada. Isso é inquietar, isso é preocupar demais, uma preocupação exagerada. Este era o problema da mulher de Oséias, este era o problema de Gomer, porque ela se preocupava com tudo, ela se preocupava com as suas coisas, com os mantimentos, se ela ia ter ou se não ia ter. A preocupação com os mantimentos ocupava demais a mente de Gomer, e ela estava apreensiva, se perguntando: será que Oséias vai poder realmente me sustentar? Será que Oséias vai realmente me dar tudo o que eu preciso para ser feliz? E na sua mente, ela pensava ou acreditava que com Oséias ela não teria o suficiente para lhe fazer feliz. Por isso, conforme o versículo diz, ela dizia, né? Irei atrás dos meus amantes. Oséias 2, versículo 5, a parte B. Irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias não vai ter condições de me dar isso. Da mesma forma, Israel fazia o mesmo, né? Achando que Deus não ia cuidar deles. Mas Deus diz, tanto para Israel quanto para Gomer, no versículo 8, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para quê? Que eles usaram para Baal. Interessante, né? Interessante. Deus nos dá tudo que nós temos, assim como deram para eles, né? Para o povo de Israel, assim como Oséias dava para Gomer. E o que nós temos, o que Deus nos dá, nós usamos para idolatria. Usamos para adorar ídolos, como eles faziam, usando aquilo que Deus dava para Baal. E muitas vezes até davam glórias, né, a Baal. Será que hoje é diferente? Será que hoje nós não usamos o que Deus nos dá para coisas erradas? Certas idolatrias que nós temos? Talvez até mesmo para adorar o próprio eu. Sabe que o ídolo maior que nós adoramos é o eu, né? Esta palavra se aplica tanto à mulher de Oséias quanto a Israel, como eu já disse. Tanto Gomer quanto Israel não teriam falta de nada
pois seriam sustentados com tudo o que precisavam. Mas Gomer e Israel não acreditavam nisso. Por isso, então, que Gomer deixou o seu marido e foi para seus amantes. E o povo de Deus, o povo de Israel, abandonou a Deus e também foi para os seus ídolos. Quanto a nós, cristãos, se ocuparmos, irmãos, a nossa mente continuamente com preocupações sobre alimentação, vestuário ou qualquer outra coisa, nós corremos o risco de usar amantes, ou seja, fontes de renda ilegal, ou fontes de renda que não agrada a Deus, ou de artimanhas erradas para conseguir dinheiro. É a mesma coisa que Gomer fazia com seus amantes, vendia o seu próprio corpo, e nós muitas vezes vendemos a nossa integridade para um pouquinho mais. E nós vivemos como se fôssemos desfavorecidos, como se Deus não favorecesse a nós, o que é muito triste. Mateus 10, versículo 30 nos diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, em crer que Deus vai suprir? Por que nós temos tantos problemas em preocupar-nos com coisas que Deus já falou que vai suprir e não vai deixar faltar? Se temos essa garantia maravilhosa de Deus, podemos confiar e viver como agraciados. Podemos confiar e viver como amados do Senhor e não mais como desfavorecidos, preocupados com tudo. Mas tem ainda a quarta forma de adultério espiritual do cristão, que são os negócios desta vida. Você viu como tudo está interligado? Que é basicamente aí baseado na vida de Gomer e também do povo de Israel. Os negócios desta vida. Eclesiastes 2, versículo 22 e 23, nos diz o seguinte: porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. O pensamento, irmãos, do mundo é que precisamos trabalhar, talvez dia, talvez noite, para termos um padrão de vida melhor. Este é o pensamento do mundo. Pastor, mas eu penso assim, é verdade. Já entrou dentro das igrejas, é verdade. Mas a palavra de Deus diz que isto é vaidade e traz dor, traz aflição, traz a falta de descanso do homem. Mesmo o cristão, sabendo disso, ele ainda continua se matando para ganhar mais e mais e mais. Precisamos pensar, irmãos. Pense comigo, medite comigo agora. Será que precisamos realmente ganhar mais? Talvez uma pergunta bem embutida nessa pergunta seria: por que precisamos ganhar mais? É para ter mais? Ou é porque o que nós estamos ganhando não está dando para pagar nossas dívidas básicas? Será que realmente precisamos ter mais lucro? O que leva
você a trabalhar dia e noite? O que leva a você a este empenho, né? Todo este empenho que prejudica a sua vida física e ainda mais a sua vida espiritual. O que leva você a fazer isso? 2 Timóteo 2,4 diz, nós já lemos, mas vamos ler novamente, né? Ninguém que milita ou que vai para a guerra, né, se embaraça com negócios dessa vida. A fim de quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Responda para você e eu vou responder para mim também. Não sou diferente dos irmãos. Será que realmente temos agradado aquele que nos alistou para a guerra? Ou será que Jesus tem visto, olha, mas está embaraçado. Está embaraçado com o negócio dessa vida. Não guerreia. Não batalha. Não faz nada para mim. Só pensa em negócios dessa vida. Só pensa em trabalhar mais. Só pensa em ganhar mais. Será que a minha morte na cruz não valeu de nada? É triste ouvir essas palavras, não é verdade? Mas eu acredito que talvez Jesus não fala, mas pensa. Somos soldados de Cristo, não é verdade? Fomos alistados, fomos chamados para a guerra. Uma guerra espiritual. A nossa guerra, irmãos, não é para juntarmos tesouros na vida. A nossa guerra não é para pegar tesouros dos outros. Mas é para que a nossa guerra é uma guerra de resgate. Não é uma guerra de morte. Não é uma guerra de matar os outros, ou assaltar, ou roubar, ou pegar os bens dos outros. Mas é uma guerra de resgate. A nossa guerra é para resgatarmos almas para o Senhor Jesus. Como, pastor? Pregando o Evangelho. E o Espírito Santo vai convencer, o Espírito Santo vai tocar, e almas vão ser resgatadas pelo Senhor Jesus. Portanto, irmãos, não podemos de forma alguma nos embaraçar com os negócios dessa vida, só pensando em como podemos ganhar mais, em como eu posso trabalhar mais e ganhar mais. Pois nada restará depois. Nada restará depois de tanto esforço. Como Salomão disse, é tudo dor, aflição, vaidade. O homem não ganha nada com isso. Eclesiastes 2:11 também, outro texto de Salomão também diz, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Imagina você, velhinho, né, descendente, aí você olha lá para trás, olha o que eu fiz na minha vida, né? Olha Salomão falando, e olhei eu todas as obras que fizeram as minhas mãos. Era para orgulhar, não é verdade? Olha o que eu fiz. E estamos falando de Salomão. Não é qualquer um, não. Não é um Zé Mané, não. É Salomão. Se você conhece a história, você sabe, né, o que Salomão fez. Mas olha o que ele diz, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Imagina que tristeza, irmão, chegar no fim da vida, olhar para trás e olha, tudo é vaidade, aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nada aproveitou.
Nós realmente estamos vivendo como favorecidos e muito amados de Deus? Ou estamos vivendo como desfavorecidos? Estamos vivendo como os incrédulos, correndo atrás das mesmas coisas que os incrédulos correm? Segunda conclusão de hoje, então, será que temos sido como Israel, cometendo adultério espiritual contra Deus, como aconteceu nos dias de Oséias? Talvez temos adulterado contra Deus nos cuidados deste mundo. Talvez temos adulterado contra Deus na confiança nas riquezas. Talvez temos adulterado contra Deus na preocupação com o básico, preocupados demais. E talvez temos adulterado contra Deus nos negócios desta vida. Estamos embaraçados, não conseguimos fazer nada para Deus. Estamos embaraçados, não conseguimos mais guerrear. É um soldado embaraçado. Temos realmente vivido para aquele que nos amou e nos ama? Ou temos procurado os nossos interesses? Como Gomer procurou, né? A esposa de Oséias. Ela não deu a mínima para o amor de Oséias, incondicional. Não deu a mínima para que Oséias dava a ela, sustentando ela. Mas ela procurou seus interesses. Que possamos, irmãos, viver para o nosso Senhor Jesus Cristo como agraciados e favorecidos por Deus. Viver como cristãos. Viver de forma a sermos, se eu posso dizer, né, orgulhosos de ser chamado cristão. Orgulhosos, realmente, eu sou um cristão, eu vivo como um cristão. Confiemos, irmãos, no Senhor, ou confiamos que o Senhor não deixará nos faltar nada, e que logo estaremos com Ele no lar celestial para sempre. Ou seja, esta vida é passageira. Para que nos preocuparmos tanto? Para que nos acabarmos tanto? Para coisas que vão ficar aí. Quando podemos ajuntar tesouros nos céus, pregando o Evangelho, falando de Cristo. Pastor, mas as pessoas não convertem. A Bíblia não fala para você converter os outros. Fala para você pregar. Essa é a nossa função. Sim, a maioria vai rejeitar, mas alguns vão aceitar. Como vocês aceitaram, não é verdade? Alguns vão dar crédito. Então fale, use a sua vida para viver como um amado, um agraciado, e passa isso para as pessoas perto de você. Vamos orar. Pai, obrigado.